Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de falar um pouco sobre o budismo Nichiren e assim um dos Goshos que eu mais aprecio, né? Goshos são as cartas que o Buda original, Nichiren Daishonin, escrevia para os seus discípulos, tá? Para quem não pratica o budismo e veio a assistir esse vídeo. Então vamos a esse Gosho, a essa orientação. O que o Buda original nos fala quando ele utiliza dessa grande metáfora, um barco para atravessar o mar de sofrimento? Então, assim, essa carta, né, esse Gosho, um barco para atravessar o mar de sofrimento, é uma das mais belas metáforas, né, que o Buda original dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin, descreve, nos presenteia, né? Porque ele está se comparando nossa vida a uma travessia desse vasto oceano, repleto de ondas, de tempestade, de muito perigo. Essa é a nossa vida. Mas assim, mas o sofrimento aqui não é como se fosse uma exceção, ela é parte da nossa vida. É isso que nós temos que entender atualmente. O sofrimento faz parte da nossa vida, ela não é exceção. Porque a regra das pessoas comuns é atravessar o mar de sofrimento. E o sofrimento aqui, gente, não é no sentido de outras agremiações religiosas tratam, mas sim de como matéria-prima. E eu pegar essa matéria-prima e construir algo que vai me tornar um ser humano melhor. É nesse sentido o sofrimento. E por isso que o budismo Nichiren Daishonin abraça sofrimento, abraça, aceita, reconhece, mas busca transformar para nós nos aprimorarmos. É como se fosse, hoje está muito em voga, né, a tal da zona de conforto. Então, o sofrimento é para isso, para nos tirar dessa zona de conforto, para fazer com que nós vamos atravessar mais esse mar. E aí o barco nada mais é do que a nossa fé. Mas não é uma fé cega. É essa fé do meu potencial, da minha capacidade, da minha coragem, do meu esforço, mas principalmente da minha dedicação assídua para transformar essa situação, para atravessar esse mar de sofrimento. E isso é interessante, né? Então, a questão aqui fundamental não é que eu vou evitar de atravessar esse mar ou de eu não vou encarar esse mar. Não é isso. A questão aqui é como é que eu vou atravessar esse mar de sofrimento. Eu não vou negá-lo e nem sair fugindo. Ah, depois eu vou atravessar. Não, não é isso. Eu vou atravessar e é agora. Porque eu sei como que eu faço para atravessar. Então, segundo a tradição budista, o mundo em que vivemos é chamado de mar de sofrimento. Isso. Nossa vida é um mar de sofrimento. Sofremos quando nascemos, sofremos quando saímos da amamentação e começamos esses primeiros alimentos sólidos, quando entramos na nossa infância, quando enfrentamos nossa adolescência, nossos embates na vida adulta, nossos embates na vida no processo de envelhecimento e no final da vida. Então, é ou não é um mar de sofrimento? É. Mas esse budismo que nós praticamos nos condiciona, nos capacita, nos qualifica, como queiram, a atravessar da melhor forma esse mar de sofrimento. E isso é interessante. Nós temos que trabalhar a perspectiva da vida como esse mar de sofrimento. Porque o tempo inteiro situações, circunstâncias, pessoas nos jogam, entre aspas, nesse mar de sofrimento. Nós temos que estar atento a isso. Ah, estou no meu mar de sofrimento, então eu vou atravessá-lo. Essa é a questão, né? Mas isso não significa que a vida seja apenas dor ou tristeza. Significa que todos os seres humanos estão sujeitos a essas questões, igual eu falei mais cedo, do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte. Todos, ninguém escapa disso aqui. Mas além disso, nós temos que saber enfrentar as perdas, as frustrações, os conflitos, as decepções, as incertezas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo atualmente, que é de muito conflito, muita decepção,
Por quê? Porque nós não temos sabedoria suficiente para entender o que é a decepção. É a expectativa criada. Arrumo um emprego, aí eu crio aquela expectativa que através desse emprego eu vou sanar todos os meus problemas financeiros, papapá, papapá, papapá. Então, a expectativa é alta. E aí vem uma crise econômica, aí vem uma falência na firma, na empresa, e eu me decepciono. E aí eu começo a achar que eu sou um fracassado, que eu não sou qualificado. E aí abre esses conflitos internos da decepção. E eu começo a me frustrar. E aí eu não consigo lidar com essa perda do emprego. E aí eu caio nesse mar das incertezas e esse sofrimento mais aprofundado. E isso acontece com questão de doença, com questão quando nós vamos sentindo que estamos envelhecendo. Então tudo isso gera essa questão de frustração, de conflito, de decepção. Esse mar é onde é que eu quero chegar, esse mar de sofrimento. E aí como é que eu faço? Com a fé. Né? Com essa convicção eu vou atravessar tudo isso. Então nós não temos que buscar segurança em riqueza, em posição social, em fama ou poder. Isso é interessante, isso é importante. Mas isso, gente, só nos mostra o quê? Que hoje nós estamos com riqueza, que hoje nós estamos numa posição social privilegiada, que hoje nós estamos na fama, que hoje nós exercemos poder. Ótimo. Mas e amanhã? Daqui 1 ano, daqui 10 anos? Não sei. E aí, quando eu perder essa fama, a posição social minha declinou drasticamente. Não consigo mais exercer poder. Aquela riqueza aparente não se mostrou riqueza, mas sim uma miserabilidade interna. E aí? Mais um mar de sofrimento. E aí? Então, aqui para nós, as tempestades, entre aspas, da vida surgem, mas nós temos que ter o quê? A nossa convicção. Aonde vamos nos apoiar? Porque acabei de falar, antes eu estava apoiado nessa segurança financeira. Ótimo. Nessa posição social. Ótimo. Nessa fama. Ótimo. Nesse poder exercido. Ótimo. E se eu perco isso? Mostrou o quê? Uma fragilidade. Não era isso que estava me sustentando. E o medo da perda, a insegurança e as dúvidas depois da perda me mostraram isso. Eu estava num castelo de areia. E com a minha fé e com a minha convicção e com o entendimento profundo de que a felicidade é não ser levado, empurrado para esses mares de sofrimento. Por quê? Porque nós temos uma base sólida, um barco sólido, coeso. Né? E isso é que é interessante. Esse barco, essa nau, que vai ser o meu transporte, que vai me conduzir a atravessar esse mar de sofrimento. Então eu quero que vocês entendam isso. Não é essa segurança material, não é essa posição social, não é essa fama, não é exercer poder. Isso é frágil, gente. Porque as tempestades da vida estão aí, ou uma hora ou outra elas irão aparecer. Assim como o sol também vai aparecer. Mas independente de quando que vai vir chuva, ou quando que esse sol vai ressurgir depois dessa perda, depois dessa decepção, depois dessa frustração, e depois de tanta incerteza, eu não posso ficar à mercê disso. Então eu crio o que? Esse sol dentro de mim, essa base, esse pilar, através do que? Da minha fé. A minha fé de acreditar que eu tenho esse barco para atravessar todos esses mares de sofrimento que são inevitáveis na minha vida. É aqui que está a mensagem que o Buda original quer nos trazer com esse Gosho, com essa orientação. Criar esse barco para atravessar esse mar de sofrimento. Com muita coragem, com muita convicção e com a fé profunda. Isso é passageiro.
Eu vou transpor, eu vou superar esse mar de sofrimento. Eu vou sobreviver a essas tempestades. Esse aqui é a mensagem aqui. Então vamos lá. Como eu havia dito, a metáfora do barco ela é exatamente profunda, porque o barco não elimina o oceano, permite navegar sobre ele. Então, gente, a nossa fé nesse budismo maravilhoso de Nichiren Daishonin, Soka Gakkai Internacional, é isso. Não é que eu vou eliminar o sofrimento porque eu pratico o budismo. Não, não é isso. Mas esse mesmo budismo, essa mesma fé nesse budismo, vai permitir eu navegar sobre esse mar de sofrimento seguro, convicto, corajoso. Da mesma forma, a prática budista não promete uma vida sem dificuldade. O que a prática oferece para nós? O meio para atravessar as dificuldades sem ser derrotados por elas. Logo, esse barco representa o quê? A lei mística que permeia e é inerente em todos os seres. Em todos os seres, essa lei permeia e é inerente. Eu só preciso revelar. E como que eu revelo? É praticando o Nam-myoho Renge-kyo. O Nam-myoho Renge-kyo. É assim que eu revelo essa lei. É assim que eu coloco em prática esse barco para atravessar o mar de sofrimento. É baseado nessa lei que permeia e que é inerente a todos os seres. Porque através dessa prática do Nam-myoho Renge-kyo, eu vou desenvolver sabedoria para ter discernimento qual o melhor caminho que eu vou seguir depois de todas essas perdas que eu tive. De todas essas decepções. Por onde que eu vou? E é a coragem para enfrentar os obstáculos, mas principalmente a compaixão para transformar esse sofrimento desse mar em valor humano. Me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensível, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte. Evidenciar essa força interior que permeia, que é inerente. E eu só vou revelar essa força. E isso é essa fé, que aqui é comparada ao quê? Ao vento que vai impulsionar esse barco. É ou não é? Quem é daí, quem gosta de velejar, sabe o que eu estou falando da importância do vento, da importância da fé, que aqui é o vento que impulsiona, que vai fazer a embarcação seguir. Porque sem o vento, o que vai acontecer com o barco? Ele vai ficar ali. Aqui, assim, ali, aqui. Já com a fé, um barco sólido, que vai poder atravessar o mar de sofrimento com solidez, com coragem, com convicção. Então, uma pessoa sem a fé é como se fosse um barco, fica à deriva. Agora, com a fé, não, ela avança. Não importa o tamanho do mar, não importa as ondas bravias, não importa a tempestade, ele vai atravessar porque ele tem fé. E a fé é o motor desse barco. Então, no budismo Nichiren, fé não significa acreditar cegamente. Significa o quê? Confiar no potencial ilimitado que todos nós possuímos. E não só isso, continuar avançando, mesmo que os resultados ainda não são visíveis. Essa é outra questão que a maioria das pessoas perderam de vista ao longo dos anos. O quê? Mesmo, gente, sem eu ver os resultados, eu vou continuar avançando. Isso é ou não é fé? É. O que ninguém está vendo, e nem eu no momento estou vendo, mas independente disso, eu vou avançar. Porque essa ação de empreender corajosamente, convictamente, é que vai fazer o resultado surgir no horizonte, no caminho, nessa travessia. Vamos pegar a experiência de atravessar o Oceano Atlântico, sair do nosso continente americano e chegar em qual continente? Africano ou europeu? Vai depender da distância. Só que quando nós depararmos com a saída aqui no litoral brasileiro, adentrarmos nas águas ditas internacionais, juridicamente falando, até chegar ou no continente africano ou no continente europeu, nós não vemos nada. Somente o mar, que aqui no caso é o sofrimento. Só isso que nós estamos vendo. Mas eu continuo avançando. Porque eu tenho certeza que tem outro continente do outro lado. Ou o africano ou o europeu. Depende do direcionamento. A mesma coisa
É com a prática. Esse mar de sofrimento, e eu vou atravessá-lo porque eu sei que lá do outro lado da margem tem a cura, se for doença, tem a transformação financeira, se for a dificuldade financeira. E, gente, transformação financeira aqui não é ficar rico, milionário, não. É saber lidar com as finanças. É ter um melhor resultado com as finanças. E isso é atravessar a margem, é atravessar o mar e chegar nessa margem da pessoa que vai saber lidar com o dinheiro depois dessa perda financeira muito grande, depois desse fracasso financeiro muito grande, de superar a doença, da desarmonia familiar, avançando, avançando. Eu quero chegar na outra margem. Essa é a minha convicção. Eu quero chegar na outra margem porque eu sei que existe a outra margem. Ah, Getúlio, mas já tem um tempo. Então continua. Continua. Porque o tempo, gente, o tempo, meses, anos, talvez décadas, é o quê? É a prova real da minha convicção. Eu não desisti. Eu acredito. Esse é o segredo. Quantos anos que o fulano está lutando para transformar tal coisa e não transforma? Essa é a prova da convicção. Ele não desistiu. Ele ainda sabe que tem um mar para atravessar. E ele vai atravessar esse mar de sofrimento. É isso. Vamos lá, seguindo. Então, vamos lá. Então, se o barco simboliza a lei, igual eu disse, a fé, então, é o vento, né, que impulsiona a embarcação. Então, vamos lá. Nesse budismo Nichiren, a fé não significa acreditar cegamente, igual foi dito. Mas a fé nada mais é do que a capacidade de manter acesa a convicção de que existe uma saída. Foi o que eu acabei de dizer. A outra margem existe desse mar de sofrimento. Por mais extenso, por mais profundo que seja esse mar de sofrimento, existe a outra margem, gente. Existe a saída. E essa fé minha é que vai me capacitar a me manter com essa certeza de que existe a saída. Então vamos lá. Uma das mensagens centrais desse escrito é que cada sofrimento pode tornar o quê? Matéria-prima para o crescimento humano. Então, quanto mais sofrimento a pessoa tiver, mais matéria-prima ela tem para transformar, para criar o que ela quiser. Então vamos supor que eu tenho toneladas de cimento, toneladas de areia e alguns metros cúbicos, alguns milhares de metros cúbicos de água. Essa é a matéria-prima. Eu posso transformar no prédio que eu quiser, no casarão que eu quiser. Eu tenho matéria-prima para isso. A areia, o cimento e a água. Está aqui. A decepção, a incerteza, a dúvida, o medo. Matéria-prima. Eu vou transformar tudo isso em um ser humano corajoso, um ser humano benevolente, um ser humano que se iluminou para esse aspecto e um ser humano que tem uma força inabalável interior, que nada, circunstância alguma, dificuldade alguma, obstáculo algum derrota essa pessoa. E isso é o quê? A matéria-prima que eu extraí desse próprio sofrimento, matéria-prima que eu extraí da dúvida, do medo, da então arrogância quando eu exercia poder, arrogância quando a posição social era favorável, arrogância quando eu tinha muito dinheiro. Até isso eu mudei. Mas precisou o quê? O sofrimento. Precisou o quê? Aparecer o mar de sofrimento. Precisou o quê? Construir esse barco para atravessar esse mar de sofrimento. Tudo foram matérias-primas para me tornar o que eu me tornei hoje. Essa pessoa iluminada, não assim no sentido fora da curva, a ser idolatrada, a ser seguida, não, não. Iluminada de ver. Estou passando por isso, estou enfrentando isso, estou atravessando isso. Iluminei para isso. Tive discernimento para isso. Para observar o quê? Que tudo isso, esse mar de sofrimento, essas tempestades que são inerentes à minha vida, me fortaleceu. Me iluminou para essa questão, o potencial humano que eu tenho, e é ilimitado. Mas não só isso. Eu agora posso falar, posso professar, e aqui não é no sentido fanático da palavra, eu posso professar para as pessoas o que é felicidade, a verdadeira, a absoluta. Eu posso
profetizar para as pessoas o que é ter coragem. Eu posso profetizar para as pessoas o que é ter um sentimento de gratidão. Gratidão pelo sofrimento enfrentado, gratidão pelo obstáculo, gratidão por superar a dificuldade. Gratidão. Isso é convicção, isso é compaixão, isso é determinação. As matérias-primas que eu preciso para transformar nesse ser humano iluminado que eu estou me tornando. Então vamos lá. Por quê? Porque isso aí, o sofrimento, transforma a fonte em valor, em crescimento. Muitas vezes as pessoas mais capacitadas de encorajar as outras são justamente aquelas que enfrentam grandes dificuldades e não desistem. Foi o que eu falei. Então, quanto mais eu sofro, mais dificuldade eu passo, mais frustração eu tenho, mais eu posso encorajar outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho a matéria-prima, eu sei o que eu estou passando, mas eu também sei que vai ter a vitória, que vai ter a transformação, que vai ter a saída, e por isso que eu posso encorajar outras pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, por alguma doença ou por alguma desarmonia familiar. Isso tem saída, isso tem transformação, isso pode ser mudado. Acredite, tenha fé, solidifique essas incertezas, solidifique-se através da determinação, se torne uma pessoa sólida através da compaixão, mas principalmente tenha um sentimento de gratidão. Seja grato por tudo isso que está acontecendo. Oportunidade para se iluminar, oportunidade para descobrir quem nós somos de verdade, ou seja, revelar esse verdadeiro eu, corajoso, convicto, determinado, mas principalmente feliz, em paz, liberto, desapegado, sem ilusão. Descobrir o mar de sofrimento mostrou que uma ilusão de achar que eu tinha poder, uma ilusão de achar que eu tinha dinheiro, uma ilusão de achar que eu precisava de muito para viver. A ilusão, o apego. Sou uma pessoa famosa, sou uma pessoa que exerce poder, sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu me apego a essas questões que são importantes, sim. Mas isso gera apego. Agora, quando eu atravesso o meu mar de sofrimento, descubro a outra margem, descobri que o vento desse barco que atravessa o mar de sofrimento é a minha fé, eu me torno outra pessoa. Feliz. Não só isso, ainda ensina as outras pessoas a serem felizes. Né? Mas, assim, seguindo então, vamos lá. Esse Gosho para hoje. Hoje em dia, como é que nós usamos esse Gosho? Muitas pessoas se sentem que estão sendo arrastadas pelas ondas dos acontecimentos. E esse Gosho, ou ensinamento, como queira, um barco para atravessar o mar de sofrimento, continua atual. Por quê? Porque eles nos lembra que sofrimento faz parte da existência humana. Não devemos esperar as condições perfeitas para sermos felizes, e a força que supera os desafios existe dentro da minha própria vida. E não só isso, a fé revela essa força interior, que cada dificuldade pode ser transformada em causa para mim crescer, e que a verdadeira felicidade é a capacidade de continuar avançando independente das circunstâncias. Então vocês veem que está atualizadíssimo esse Gosho do século XIII, mas combina perfeitamente com o que nós estamos passando hoje. Descobrir, entender, compreender que o sofrimento é da vida. E que não temos que esperar as condições ideais. Agora que eu perdi tudo, agora que eu não exerço poder, agora que eu não tenho posição social, agora que eu não sou famoso, voltei a ser uma pessoa anônima que está habitando a Ghost Zone, a Zona Fantasma. Ninguém me vê, ninguém sabe o que eu estou... Né? Zona Fantasma. Não. Eu não preciso dessas condições perfeitas. Dentro da Zona Fantasma em que eu me encontro, eu posso superar tudo isso aí. Eu posso me fortalecer para continuar avançando.
Eu vou continuar me qualificando, lendo mais, estudando mais, buscando ser quem eu sou. E hoje, gente, isso tem muito curso aí gratuito. É só eu ficar atento. Sebrae tem muitos cursos bons gratuitos. E num curso desse, numa qualificação dessa, talvez eu ache um nicho, um segmento para que eu possa me empreender. Vamos trazer logo para os dias de hoje, para esse mundo do capitalismo. Eu vou empreender isso aqui que eu vi nesse curso de graça que me despertou esse potencial que nem eu sabia. Pronto, chegou. O que foi isso? A fé de buscar, a fé de procurar, a fé de acreditar que eu ia achar uma saída e de fato eu achei. Atravessei meu mar de sofrimento. Então vamos lá. Então esse ensinamento quer nos dizer o quê? Que esse barco, ele na verdade é a poderosa natureza de Buda que nós temos. E que recitar com fé o Nam-myoho Renge Kyo e agir com coragem e sabedoria faz com que o quê? Não sejamos apenas passageiros desse barco e seguir a corrente do destino. Ah, agora lascou, perdi tudo. Não. É seguir nesse mar, mas as correntes desses ventos que agora, através da minha fé, eu vou tornar todos favoráveis. E até então eu estava perdido nesse mar de sofrimento. E quando nós estamos perdidos, Sêneca já falava sobre isso. Todos os ventos são desfavoráveis, porque você não sabe para onde você vai. Agora eu sei para onde que eu vou. E aí eu vou, através da fé, criar esses ventos favoráveis para chegar aqui, para chegar ali. Porque eu já sei que lá do outro lado tem a saída. O outro lado aqui é metaforicamente falando, tá? O outro lado aqui é a convicção de que eu vou superar esse problema, de que eu vou vencer essa doença e de que eu vou superar essa dificuldade na minha família, a desarmonia, seja ela qual for. Então vamos lá. Então é tomar consciência de que nós somos os navegadores da própria vida e que não é esse destino assim assado. Eu vou transformar também esse destino. E assim, com essa convicção que eu sou o navegador desse barco e que vai atravessar o mar de sofrimento, o que eu vou perceber? Que eu vou transformar meu destino, não só isso. Que eu terei uma existência de valor, que eu terei muita dignidade, eu terei uma felicidade indestrutível e que durante grande parte da minha existência eu me sentia como um passageiro de uma embarcação sem rumo. Agora não. Agora, de passageiro num barco sem rumo, eu passo a ser o quê? O timoleiro e eu dou a direção. Eu dou o tom da velocidade desse barco, para onde ele vai, por que ele vai para essa direção. Então eu saio da condição de passageiro de um barco à deriva e passo a ser o timoleiro desse barco. E agora eu vou atravessar todos os sofrimentos. Por quê? Porque eu descobri o quê? A direção. É como se reajustássemos nosso GPS, que é a fé, e essa fé vai nos levar aonde? Aonde nós queremos. Igual um GPS. Vira aqui, vira ali, faz isso, faz aquilo, daqui tantos metros, vira assim, daqui tantos... Isso. E a gente vai... O seu destino chegou. Pronto. O seu objetivo concretizou. O que você queria, você conseguiu. Na próxima esquina, seu destino. Na próxima esquina, sua vitória. Na próxima esquina, seu objetivo concretizado. Então, tudo isso passa pela fé, né? E aí nós também saímos daquela condição que quando os ventos são favoráveis, nós estamos bem. E quando são desfavoráveis, nós nos tornamos impotentes. Nós saímos dessa condição. Por que nós saímos dessa condição? Porque a felicidade, que antes dependia de fatores externos, o poder, a riqueza, o status, a fama, hoje eu descobri, depois dessa travessia por esse mar de sofrimento, depois de revelar meu verdadeiro eu, esse potencial, essa força interior, eu descobri que o quê? Que a felicidade, gente, é ter o controle na hora que o vento vem com tudo e de forma desfavorável. É ter o controle sobre essas ondas que se formam nas nossas vidas. Eu transponho essas ondas e que eu vou superar essas tempestades. E isso é felicidade. E eu transformei tudo isso, eu atravessei, eu passei por tudo isso com o meu barco, a minha fé.
Eu venci o oceano de sofrimento com a minha fé, o barco. É onde eu me solidifiquei, é onde eu pude transformar esse destino, aonde eu pude perceber meu verdadeiro eu, aonde eu pude desenvolver minha convicção, aonde eu pude me tornar essa pessoa que eu estou me tornando, iluminada, benevolente, com paixão, sensível aos problemas alheios. Porque agora eu sei o que é problema, eu sei o que é passar por dificuldade. Não tem como não se sensibilizar com o problema alheio, com a infelicidade alheia. Eu sei o que é isso. E eu sei como é que faz para transformar isso. Eu sei como é que cria um valor interno que nos fortalece todos os dias. Eu sei como é que eu faço isso. E isso, gente, é liberdade humana, tá? Mas vamos lá. Seguindo rapidamente. Então, quando Nichiren fala dessa vitória, atravessamos o mar de sofrimento, podemos, né, perceber que tudo é agora, hoje, nesse momento que eu decido transformar esse mar, atravessar esse mar de sofrimento. E quando eu decido hoje, não é que o amanhã vai desaparecer, é que na verdade o foco está no hoje. Não está naquele passado, quando eu tinha poder, quando eu tinha fama, quando eu exercia poder, quando era famoso, tinha posição social. Não, não é naquele passado. E nem nesse futuro. O que vai ser de mim agora? Como é que vai ser isso? Será que eu vou isso? Será que... Não, é agora. E agora eu estou decidido a atravessar esse mar de sofrimento. Agora eu estou decidido a aprofundar a minha convicção, me tornar uma pessoa determinada. Esperança. Dignidade para enfrentar da melhor forma essa dificuldade. Então eu saio dessa visão superficial, é coisa do destino, para essa coisa mais profunda. Eu vou transformar, eu vou atravessar esse mar de sofrimento. Eu vou revelar um eu que eu não sabia que existia. O verdadeiro eu. Então, isso tudo é a dignidade iluminada, uma condição de vida em que não é definida pelas circunstâncias externas, mas pela força interior despertada através da fé. Por quê? Porque essa metáfora do grande mar de sofrimento ela é tão poderosa. Por que ela é poderosa? Vamos esmiuçar essa metáfora. As ondas representam os problemas inevitáveis da existência, doença, envelhecimento, perda, frustração e incerteza, igual eu disse antes. E que ninguém escapa. Mas o budismo promete que um oceano sem tempestade... Não, ele não promete um oceano sem tempestade. Pelo contrário. Ele oferece algo mais valioso. Ele oferece esse barco, que é a nossa fé, que é capaz de quê? De atravessar esse oceano. Né? O leme é a minha sabedoria. Por isso que eu falei antes, metaforicamente também com o GPS. Através da minha sabedoria que eu vou desenvolver através dessa prática... Essa sabedoria vai me dizer, opa, por aqui eu já passei, opa, essa experiência eu já vivenciei, opa, esse caminho aqui me levou para arrogância, me levou para prepotência. Esse caminho aqui, não, eu não vou mais seguir, por quê? Porque me levou para essa ilusão. Essa circunstância aqui me fez apegar a essa pessoa, ou aquela circunstância, ou aquele... Não quero mais isso. Ou seja, e essa sabedoria que agora... Esse caminho não, esse caminho não, esse caminho não, esse caminho sim, fortalece aqui, ajuda ali, e essa força que eu vou criando, que vai me impulsionando essa embarcação também, é a fé, a convicção da minha natureza de Buda. E aí essa margem da felicidade absoluta, essa certeza que lá do outro lado, né, que a gente vem falando também, não é um lugar distante ou um paraíso no futuro, é um estado de vida em que eu estou construindo agora. No momento que eu estou atravessando o mar de sofrimento, eu já estou construindo essa felicidade absoluta, essa margem onde eu quero chegar, que também é a minha felicidade, porque resolvi os problemas, transformei, me dediquei e tive convicção. Então é uma força interna que transforma até as lágrimas em sabedoria, que transforma as derrotas em aprendizado. E o sofrimento em causa para crescer, para me tornar uma pessoa maior internamente.
convictamente. Então, a grande prova da fé não é quando tudo está bem. A grande prova da fé é continuar revelando coragem, esperança, humanidade quando a vida se torna difícil, né? Então, assim, é justamente nesses momentos que a nossa dignidade humana brilha com mais intensidade, tornando a luz capaz de conduzir não apenas a nós mesmos, mas também outras pessoas a também atravessarem o mar de sofrimento, o mar das existências, né, que nós vivemos aí o tempo inteiro. Para isso, gratidão.